o libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, e no versículo 36, Jesus deixou esta frase, que é uma das frases importantíssimas para que o ser humano possa alcançar vitórias. Na antiga aliança, a Páscoa para o povo de Israel, era o sinônimo de liberdade, saída do regime de escravidão de 400 anos, ali no Egito, para uma terra prometida por Deus. E sendo assim, sem forma aparentemente humana, porque para um homem significa Moisés, que representava a figura de Jesus Cristo, sendo assim, ele vencer um exército poderoso na ocasião era impossível, mas com certeza ali estava a mão de Deus e a promessa de Deus era para que o povo saísse daquele local. De alguma forma, eles sairiam dali. E entendemos que também na nova aliança, Jesus Cristo, através do seu sangue, o ser humano sai praticamente do pecado e passa pelo deserto, a aprendizagem para chegar à terra prometida. E sendo assim, também entendemos que naquela ocasião muitos cordeirinhos foram mortos para que houvesse liberdade através do sangue daqueles cordeirinhos. Israel foi livrado da morte dos primogênitos e também garantido uma liberdade para uma terra aonde era o sinônimo então de liberdade. E sendo assim, a mensagem cristã também é da mesma forma. O ser humano passa pelo deserto, aprendizagem para chegar na terra prometida por Deus. E sendo assim, Jesus Cristo também é aquele que esteve presente no Antigo Testamento e também, com certeza, a todos os momentos, o Senhor Jesus foi citado o seu nome, porque a Ele pertence o livramento. Ele, como Criador desse imenso universo, pôde fazer muitas e grandes transformações. Portanto, para o povo de Israel, muitas das vezes os sinais, como passagem pelo Mar Vermelho e tantos outros sinais ali no deserto, para muitos não foram suficientes. Mas, com certeza, Deus cumpriu com suas promessas. A descendência de Israel, que nasceram pelo deserto, com certeza chegaram à cidade prometida. Jesus Cristo também, com certeza, ele voltará em 2 vezes. Sendo assim, ele voltará para o seu povo de Israel, e também para a igreja. Por isto que a palavra de Deus disse que Jesus Cristo voltará em 2 vezes, ou em 2 fases. Primeiro, para a sua noiva. Sua noiva é a igreja que tem reconhecido o sacrifício de Jesus Cristo feito pelo seu ato ali no Calvário. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50 a 54, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, também Paulo registra desta forma. E sendo assim, podemos entender que quando Paulo expressava, Paulo que teve uma experiência fortíssima com o Senhor Jesus, depois que Jesus já havia ressuscitado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos transformados ao encontro com o Senhor nos ares. Portanto, se trata para a igreja do Senhor Jesus. Jesus não virá praticamente na terra, conforme o apóstolo São Paulo tem dito isto, e também expressado por ele mesmo em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 9. Portanto, Deus não predestinou seu povo, ou seja, sua noiva, para a ira, mas para a salvação. Jesus deixou isto claro também, Apocalipse 3, capítulo 10. Sendo assim, que
também guardarei na hora da tribulação e angústia que há de vir sobre o mundo. Em João 14:3, também relacionado com a igreja: vem para a sua noiva, para vos levar para mim mesmo, para onde estou, estejais vós também. Portanto, esta mensagem realmente, conforme a expressão de Jesus Cristo, através de João. Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, bem-aventurado os da primeira ressurreição, reinarão com Cristo por 1000 anos. Portanto, é esta a promessa de Deus, através de Jesus Cristo para a igreja. Reinarão com Cristo por 1000 anos, praticamente dá a entender que é nesta terra, porque Jesus um dia virá para governar este mundo, conforme Daniel também já expressava nessa ocasião, quando estava lá em Babilônia. Entendemos também que em Apocalipse capítulo 16, no versículo 15, Jesus virá como noivo, virá como ladrão, conforme ele mesmo tem relatado. E também em Mateus 25, no versículo 1 a 6, as 10 virgens. Portanto, Jesus estava dizendo de um povo que estava preparado para a sua volta. Portanto, eram 10 e 5 estavam vacilante. Mesmo espera do noivo, naquela ocasião, praticamente um casamento poderia durar vários dias, mas não sabia quando o noivo chegava e era necessário estar preparado. O noivo está pronto para receber o Senhor. E sendo assim também, podemos entender que a palavra de Deus, que transforma a cada dia e a cada manhã, ela traz essas informações. Como dissemos em Mateus 25, da 1 a 6, as 10 virgens. Quando se trata para o povo de Israel e as nações, segunda fase, aí muda um pouco a situação. Jesus Cristo disse que ele virá dos céus com seus exércitos. Apocalipse capítulo 19 e no versículo 14. E também Paulo registrou isto, que ele vem com a sua noiva pela manifestação com ele em glória, significa dos céus. Jeremias capítulo 30, no versículo 7, menciona também a igreja, mas não menciona a igreja, significa noiva, mas sim, em Jeremias 30, no versículo 7, mas para a angústia de Jacó, significa Israel, ele, porém, será salvo dela. Portanto, Jesus vem para dar o livramento e governar este mundo, conforme está registrado já em Jeremias, capítulo 30, no versículo 7. Romanos, capítulo 11, do versículo 17 a 31, para tirar os pecados e desviará de Jacó a impiedade. Isso significa de Israel. Zacarias, capítulo 14, e no versículo 3 e 4. Pisará no Monte das Oliveiras. Significa então que além de ser visível a Israel e as nações, ele estará com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Também é uma das suas promessas ao subir os céus, que da mesma forma que viste ele subir, com certeza ele voltaria. E sendo assim, está registrado então no capítulo 14, no versículo 3 e 4 de Zacarias. Daniel também no capítulo 2, no versículo 44. Portanto, esta mensagem, Nabucodonosor já ficou ciente, porque ele mesmo pôde ver isto. Pôde contemplar Jesus voltando como uma pedra vinda do alto, sem auxílio de mãos humanas. Em outras palavras também, Tito, já no Novo Testamento,
Capítulo 2, no versículo 13b, se trata de poder e glória, aparecimento em glória. Certamente é uma vinda do Senhor Jesus bem visível ao mundo. Malaquias capítulo 4, no versículo 2 e 5, também como o sol da justiça significa resplandecente. E Zacarias capítulo 12, também no versículo 10, também fala sobre Israel. Mas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e súplicas, e olharão para mim, isto é, Jesus, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como a quem pranteia para um primogênito. Portanto, esta mensagem praticamente está relacionado com o povo de Israel em relação à volta do Senhor Jesus. E procede em Apocalipse, já Jesus dizendo no capítulo 1, do versículo 7, aparecerá em glória, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, significa o de Jerusalém, e todas as nações da terra lamentarão sobre ele. Portanto, será visível em todo o mundo, podemos entender pelo meio de comunicação, isso se concretiza de uma maneira clara. E sendo assim, entendemos também que muitos foram modificados e sentiram bem com a presença do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6 também, uma palavra de Deus, praticamente podemos dizer que Maria, por exemplo, disse um bom conselho para os presentes e também uma oportunidade para muitos ser liberto e transformado, ouvir o que Jesus disse. Portanto, ela disse uma frase só, um mandamento importantíssimo com promessa. Significa fazer tudo o que eles vos disser. Portanto, entendemos que Maria não falou muito sobre Jesus, porque a perseguição era grande e certamente para livrar dos problemas, conforme aquele cego que Jesus o curou. Jesus curou um cego praticamente para os representantes religiosos. Eles consultaram os pais, e os pais, sabendo que podiam ser expulsos do regime religioso da ocasião, certamente preferiram que o filho mesmo respondesse. Portanto, o filho, após de 30 anos, são responsáveis pelos seus atos, e sendo assim os pais ficam livres. Era o costume da época. E Paulo também pôde ensinar sobre o novo arrependimento. Paulo, que retrocedeu dos costumes, e ele foi transformado. Portanto, ele era obediente à religião, costumes e tradições. Entendemos que Paulo era formado em letra e julgava justo, mas quando encontrou com Jesus, ele viu a necessidade de uma mudança interior. Paulo tinha uma mudança exterior e lutava pela mudança exterior, mas compreendeu que a mudança interior era mais superior e a mudança cristã vem de dentro para fora. Paulo, ao perceber isto e ao ter encontro com o Senhor Jesus, praticamente foi liberto. Lutero também, monge agostiniano, professor teólogo, também um germano reformador, protestante, foi liberto da religião, costumes e tradições. E sendo assim, ele pôde entender que o sacrifício de Jesus era suficiente para perdoar dos pecados. E tanto Paulo como Lutero entenderam que pela graça sois salvos. A salvação é gratuitamente. Não vem das obras para que ninguém se glorie nelas, mas é dado gratuitamente através do sangue de Jesus Cristo. Isto eles aprenderam ao ver Jesus crucificado, perdoar um ladrão arrependido, confesso,
porque ao ladrão, aquele criminoso praticamente, Jesus se revelou a ele. Ambos, Paulo como Lutero, entenderam que se Cristo libertar o ser humano, ele se torna livre. Caso contrário, o ser humano se torna escravo de sistemas. E entenderam também que a mudança é só Jesus Cristo pode realizar no ser humano a transformação necessária para chegar ao reino preparado pelo próprio Senhor Jesus. Entenderam também que a igreja não são quatro paredes e nem ambientes onde as pessoas aglomeram, mas a igreja, a partir de duas pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente. Eles acabaram entendendo isto, e a palavra de Deus também diz desta forma: aonde dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Aonde ele se faz presente, com certeza, a paz, a alegria e justiça. Em outras palavras, que resume o Evangelho tanto do Antigo e do Novo Testamento, uma frase importantíssima, então, que já ouvimos: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, é o único mandamento que quando Jeremias, Zacarias, Paulo, Pedro, Mateus, tantos outros disseram, praticamente estão sujeitos a esses mandamentos. É o mandamento de Maria: fazei tudo o que Jesus vos disser. Em outras palavras, conhecereis a verdade. A verdade é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. E Jesus concretizou isto também através de João. Porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, Jesus tirou o povo do regime de Faraó. Um homem enfrentou um exército. É claro que foi dolorido para um lado muito grande, no caso do regime de Faraó. Muitas mortes. De uma forma ou de outra, o povo de Israel saiu do Egito. Se passou pelo deserto com muitas aprendizagens. Muitos pereceram no deserto. A rebeldia não aprovou a chegada de muitos na terra prometida. Mas com certeza Deus cumpriu com suas promessas. E Jesus estava presente lá para realizar esse compromisso na antiga aliança. E nos dias de hoje, através do seu sangue, naquele tempo, o sacerdote precisava de alguma coisa para oferecer ao altar. Era um cordeirinho, era um cabrito ou um novilho. Mas no dia de hoje, entendemos que Jesus Cristo teve a ousadia de entrar no santuário celestial e apresentar a si mesmo, dando seu sangue para resgate de muitos. Portanto, a representação antiga era no templo terreno, mas Jesus apresentou o ser humano purificado, liberto pelo seu sangue no reino celestial. E sendo assim, felizes são aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, sendo Ele que entregou a si mesmo para resgate de muitos. Foi Ele que venceu a morte, primogênito da ressurreição. Significa que a morte foi vencida. De uma forma ou de outra, o ser humano ressuscitará um dia. Um dia estarão todos na presença do Senhor Jesus e reconhecerão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Importantíssimo estar ao lado do Senhor Jesus, porque Ele pertence o louvor, a honra e a glória. Jesus virá. Quando Ele voltar visivelmente, praticamente os demais reinos aqui neste mundo deixarão de existir. Nabucodonosor,
viu isso claramente, porque Jesus vem para governar ao inverso que quando ele veio anteriormente. Veio a este mundo para dar sua vida para resgate de muitos, mas voltará outra vez para fazer justiça conforme a ele pertence.